Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, onde hoje você vai ter 60 minutos na presença de Deus, onde hoje você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. O convidado do programa de hoje é o pastor Emanuel, que vai estar aqui compartilhando conosco qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E é importante realmente você ter isso no seu coração, que há sofrimentos que são da vontade de Deus e há sofrimentos que não são da vontade de Deus. Isso é crucial para que você possa vencer cada vez mais na sua vida. Decida realmente viver a vontade de Deus. E é no programa de hoje que você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua saúde, para a sua área financeira, para a sua família. E adianto desde já que é realmente bom, perfeito e agradável. Acredito que você não vai querer perder. Afinal, são coisas boas que Deus tem para a nossa vida. Durante o decorrer do programa vai passar em rodapé um número do WhatsApp onde você pode nos enviar o seu pedido de oração. O DDD é o 16 99115 0532, onde você vai poder mandar o seu pedido de oração pela sua família, pela sua saúde ou até mesmo por pessoas que você conhece que precisa da ajuda de Deus. Nós temos pastores, missionários que vão registrar esses pedidos de oração e no final do nosso programa o pastor Emanuel vai orar e certamente algo de bom vai acontecer, porque Deus, ele nunca falha. Ele realmente tem um poder de Deus para transformar todos os problemas em vitória. Exorto também você a procurar a Igreja Maná mais perto de você, através do nosso site igrejamaná.com.br. Nós temos lá um ícone que diz sobre os endereços das nossas igrejas. Eu exorto você, encorajo você a procurar a Igreja Maná mais perto de você e certamente quando você estiver debaixo da vontade de Deus, aí sim tudo cada vez mais vai mudar e mudar para melhor. O nosso ministério tem a visão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E para isso, nós temos muitas ferramentas ao nosso dispor para realmente nós levarmos Jesus a todas as pessoas, para nós orarmos, para nós realmente guerrearmos pela salvação, pela família, pela saúde de todas as pessoas que nos rodeiam. Por isso é muito importante você, cada vez mais, evangelizar. E nós vamos agora ver algumas ferramentas que nós temos disponível no nosso ministério para você poder evangelizar. E para você que nunca ouviu falar sobre evangelização, até mesmo para você essa palavra não faz sentido nenhum. Evangelização, evangelizar é o ato de nós levarmos as boas novas às pessoas que estão à nossa volta. É nós levarmos Jesus, apresentarmos Jesus às pessoas que muitas vezes não conhecem. Sim, nos dias de hoje muitas pessoas não conhecem a Jesus. Conhecem o seu nome, conhecem quem é, mas não sabem o que ele veio fazer à terra. Não sabem o principal objetivo dele, da sua vida, né? Pela sua morte, o que aconteceu para que hoje nós pudéssemos ter a vida em abundância. E para isso Deus ele precisa de nós, para que nós possamos ser o porta-voz, para que nós possamos falar de Jesus às pessoas que estão à nossa volta, aos nossos amigos, conhecidos, familiares, até mesmo você. Alguém precisou falar de Jesus para que hoje você pudesse estar aqui acompanhando o nosso programa. Por vezes você nunca foi a uma igreja Maná e está aqui acompanhando o nosso programa. A TV Maná Brasil é uma ferramenta de evangelização, de justamente nós levarmos a palavra de Deus, levarmos Jesus até a sua casa, até o seu trabalho, até onde quer que você esteja. Nós acreditamos que Deus, ele é onipresente e ele também está aí com você. E essas ferramentas que nós temos no nosso ministério de evangelização é justamente para isso, para cada vez mais nós ganharmos mais vidas para Jesus, para cada vez mais nós ganharmos mais almas para Jesus. E hoje eu vou compartilhar com você uma das ferramentas que nós temos, que é um canal do YouTube, é o canal de oração, onde nós temos lá live 24 horas de orações, seja pela nossa nação, seja por algum assunto específico, seja também pela sua vida. Orar é muito importante. É claro que não se resolve tudo com oração, mas a oração é um ponto crucial para que você possa vencer. E Deus, ele escuta as nossas orações. Se realmente você orar, buscar Deus, acredite que ele está pronto para ouvir. Deus, ele não se esqueceu de nós. Ele não está ali com os ouvidos tapados e não está te escutando, não. Ele escuta as nossas orações, ele escuta muitas vezes o seu clamor e sabe que ele vem de encontro a você para trazer as grandes coisas para a sua vida. Por isso eu exorto você a entrar pelo YouTube, conferir lá o nosso canal de oração e orar, interceder, ore mesmo por tudo aquilo que por vezes não está tão bem assim na sua vida ou na vida das pessoas que te rodeiam.
saiba que realmente Deus, Ele é muito bom e a sua misericórdia basta para a nossa vida. E acredite mesmo que tudo vai mudar e vai mudar para melhor, porque o nosso Deus, Ele nunca falha. Então aproveite para evangelizar, leve Jesus a todas as pessoas e faça a sua parte. E certamente Deus, Ele não vai se esquecer de fazer a parte dele. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e aproveite agora para compartilhar o nosso canal, aproveite para compartilhar e já avisar a todos que o programa 60 Minutos já começou e nós daqui a pouquinho vamos aprender com o pastor Emanuel a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos ficar agora com o nosso momento musical. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Amanheceu, cena 1, mais um dia. Ao abrir os olhos, a filmagem reinicia. Não há dublê para o ator principal. Não é ficção, o guião é real. O cenário nem sempre é favorável. Baixar a cabeça às vezes é inevitável, mas a fé é o gatilho da motivação. E acreditar que sonhar não é ilusão. Dia após dia produzindo uma nova história. Marcas, cicatrizes registradas na memória. Tristezas, alegrias, derrotas e vitórias. Episódios que marcam nossa trajetória. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Luz, câmera, ação, no seu foco não hesite. Olha o firmamento, a luz dos olhos, o tempo cronos segue lento no seu BPM. O tempo de Deus é diferente, siga em frente. Paciência na consciência que é difícil. O caminho é estreito, mas não é um labirinto. A coroa de um vencedor é moldada por instinto. Segue assim, de glória em glória, no sapatinho. Há tempo pra nascer, há tempo pra morrer, há tempo pra plantar, há tempo pra colher, há tempo pra nascer, há tempo pra morrer, há tempo pra plantar, há tempo pra colher. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer.
Hoje nós vamos aprender a vontade de Deus para a nossa vida, não só em todas as áreas, como também principalmente na cura divina, para realmente nós entendermos qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus para a nossa vida. E no programa de hoje nós vamos receber o pastor Emanuel, que vai estar aqui nos falando, né, a importância de nós realmente descobrirmos a vontade de Deus ainda mais para a nossa vida. Desde já, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e, como sempre, é sempre uns 60 minutos com Deus, né? Exatamente. E isso é um programa que realmente nós vamos levar a palavra de Deus de uma forma diferente, com uma conversa, para que realmente as pessoas lá em casa possam fazer parte também da nossa conversa, né? Afinal, eu estou aqui para tirar a dúvida deles. Se eles têm dúvida, logo já pode aproveitar o pastor aqui. Exatamente. E como eu sempre falo, esse programa é muito importante porque nós aprendemos vários temas, né? Sim. Falamos sobre família, casamento, etc., área financeira, cura divina. Então, para quem está lá em casa, sempre está aprendendo com este programa e nosso intuito é esse, levar Jesus e também ensinar o pessoal a vencer com Jesus. E o programa de hoje é muito especial, né? É um programa que vai englobar muitas coisas. E até é um material que nós temos no nosso ministério, que é o livro Sofrimentos. E não é sofrimentos que nós vamos falar só na área da cura divina, né? Mas também como tudo na nossa vida. E para a surpresa de muitas pessoas, há sofrimentos que são da vontade de Deus e há sofrimentos que não são da vontade de Deus, pastor. Isso choca muitas pessoas. Tem muitas pessoas que vão dizer assim, mas Deus não quer que nós soframos. Na verdade, tem algumas coisas que Deus quer que passemos, né? Só que o normal das pessoas é querer sofrer aquilo que Deus não quer. É o contrário. É o contrário, né? E aquilo que Deus quer que elas sofram, elas não querem. Então, hoje nós estamos aqui também para mostrar também, falar sobre isso. E assim as pessoas serem libertas, né, de sofrimentos que não é da vontade de Deus e para que elas possam entender também que tem coisas que Deus quer que nós soframos. Sim, e até tem um versículo que diz, né, que por causa, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Exatamente. E justamente por causa disso, por falta de conhecerem a palavra de Deus, por falta de conhecer a vontade de Deus, as pessoas sofrem na vida. Por isso que o primeiro ponto, eu acredito que é crucial para o pastor, para explicar para o pessoal lá em casa, é que sobre qual é a vontade de Deus. E aí sim o pessoal vai conseguir entender, se isso é da vontade de Deus, então eu não preciso sofrer com isso. Primeiro ponto, pastor, qual é a vontade de Deus para a nossa vida num todo? A Bíblia fala lá em João 10:10, né, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, ponto. Esse ladrão é o diabo, conforme nós aprendemos também em vários programas, né, e ele só tem esse objetivo, matar, roubar e destruir. Não tira férias, não tira folga, rouba, mata e destrói. Só que nessa mesma passagem, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ou seja, além da vida, uma vida eterna com Deus, também uma vida aqui nesta terra e vida com abundância. E quando nós falamos abundância, não é apenas na saúde, não é apenas no casamento, na área financeira, é mesmo como um todo, né? A Bíblia fala que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Ou seja, não vai abençoar, já abençoou, nós é que precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. O que é muito importante, porque até na vida normal, habitual, quando uma pessoa, já não está mais entre nós, ela deixa um testamento. E não basta só estar escrito, se a pessoa não tomar posse, a pessoa que está lá em casa, se você tiver um testamento, não tomar posse, não adianta nada. E a Bíblia tem o Novo e o Velho Testamento com grandes promessas para a nossa vida. Mas não basta só nós sabermos, nós temos que fazer a nossa parte para conseguirmos viver a vontade de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos aprender, além de cura divina, vamos passar rápido para aprendermos um pouco mais sobre a vontade de Deus, tanto para a família quanto para a área financeira. E por fim, nós vamos realmente explicar para você qual é a vontade de Deus para a sua saúde, que é uma área muito afetada. Qualquer área da nossa vida nos abala muito, né? Até mesmo é importante nós entendermos que aquilo que Deus tem para nós é bom, perfeito e é agradável. E é isso que muitas pessoas carecem e não entendem. E pastor, qual é a vontade de Deus para a área financeira? Assim, de uma forma que realmente o pessoal que esteja lá em casa possa, olha, realmente Deus, ele é muito bom. Jesus em tudo é o nosso exemplo, né? Sim. A Bíblia fala que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Isso não nos diz que ele foi pobre, passou necessidade, não é à toa que Jesus ele fazia coisas maravilhosas, não tinha dinheiro para pagar o imposto, olha, pega ali um peixe e vamos pagar o imposto. Ou seja, Jesus era aquela pessoa que realmente nós devemos nos espelhar. Entretanto, Jesus se despiu da sua glória, não é? Tudo aquilo que ele tinha, para que hoje nós pudéssemos usufruir disso, né? Então, a vontade de Deus é que nós tenhamos mesmo aquilo que Jesus abdicou
para que nós pudéssemos ter. Então, quando alguém está a sofrer, está a dizer a Jesus, Jesus, olha, talvez o teu sacrifício não foi para mim. Quando alguém está a sofrer, a pessoa está a dizer, Jesus, olha, pode ser que o teu sacrifício não chegou até mim, mas na verdade chegou a qualquer pessoa que aceita esse sacrifício. Então, é bem assim mesmo. Todo aquele que crê em Jesus, né, não só terá a vida eterna, mas também pode e deve usufruir daquilo que Deus tem para nós e, acima de tudo, daquilo que Jesus nos deu. Isso é muito importante, né? E um ponto também muito importante é que as pessoas às vezes não querem tanta. Ah, eu quero o mínimo, pastor. Para mim, a minha casinha, meu carrinho, tá tudo bem. Tudo no diminutivo, né? Então, Exato. e não entende que é engraçado que muitas pessoas tratam Deus como um qualquer, mas na verdade Deus é um Deus grande, né? Preferem sempre dar ênfase naquilo que no primo rico, no tio rico, naquele que tem X universidades, e esquece que o grande está em nós, né? Deus que está em nós. Deus é grande, foi isso que Davi falou para os seus irmãos e o rei Saul. Olha, quem é ele para afrontar o Deus dos exércitos? Então, ou seja, diante de situações tal como uma enfermidade, tal como uma doença, nós temos que olhar para isso e dizer assim, olha, o meu Deus é grande. Então, não importa o tamanho do problema, da doença, do sofrimento, porque Deus ele é sempre maior. Um exemplo muito bom disso foi Eliseu, né? Eliseu, quando estava lá debaixo da vontade de Deus, né? Quando estava sendo guiado por Deus, né? Tinha um exército, acredito que era um exército muito grande, né? Contra 2 pessoas, aí já é... Daí nós vemos a nossa grandeza, né? Sim. Por vezes o crente, ele não sabe o tamanho que ele é, não sabe o poder, não sabe aquilo que Deus tem para ele. Justamente é uma herança, né? Às vezes alguém... Olha, eu tenho um testamento, eu tenho uma herança que me pertence, mas qual é o tamanho desta herança, né? Então, vemos ali nessa história, né, Eliseu e os sírios, que como é possível para 2 pessoas mandarem um exército. Ou seja, nós somos muito importantes, não só para Deus, e também as circunstâncias que se levantam, né, os problemas, os sofrimentos, porque tem atrás alguma coisa, né? Sabe quem nós somos. E hoje o nosso intuito aqui é mostrar quem realmente nós somos, o que nós temos como direito perante Deus e aquilo que nós temos como dever também como cristão. O que é muito importante. Porque o sofrimento, independente da área que for, por vezes é a realidade e o dia a dia de muitas pessoas, seja o sofrimento que for. Só que por falta de não entender qual é a vontade de Deus e qual não é, a pessoa acaba sofrendo coisas que não precisava. O pastor já ouviu aquela história, né, que o apóstolo Jorge Tadeu costuma contar, do rapaz que queria fazer a viagem de navio, né, e na sua passagem tinha o direito ao restaurante, só que ele não sabia disso. Sim. E passou lá dias e dias comendo o mínimo do mínimo do mínimo. Imagina esse senhor quando ele soube o direito que ele tinha, como é que ele ficou? E é engraçado que tem muitas pessoas que vivem assim, né? Exato. Têm a sua vida, passam a vida inteira a ter uma vida que muitas das vezes, não vou dizer média, porque ainda está abaixo da média, porque entende, eu tenho que ser humilde. Mas a humildade não tem nada a ver com pobreza. A humildade é eu reconhecer que eu preciso de ajuda, reconhecer que eu preciso também ouvir outras pessoas. Pobreza já é uma maldição, né? Então, esse jovem não deu tempo dele reconhecer ou conhecer o direito que ele tinha. Já tinha acabado o cruzeiro, né? Ficou ali só comendo pão e água e esqueceu que tinha ali um restaurante, esqueceu que tinha ali buffet e tudo e mais alguma coisa. E tem muito cristão que vai chegar lá em cima. É importante nós falarmos que isso não tem nada a ver com salvação. Sim. Porque salvação é uma coisa, aquilo que nós vamos ter aqui é outra coisa, né? Não estou a dizer que aquele que não tiver uma vida aqui, uma vida mesmo a sério, não vai ter a sua salvação, são coisas distintas. Mas lá em cima, vai olhar e vai ver o que foi que ele perdeu, não é? Aquilo que Jesus Cristo deixou e a pessoa não pôde usufruir, não porque Deus não quis, mas porque ele não aceitou e também não conheceu a verdade, né? Ok. Provavelmente acarreta aquilo da frustração, né, da condenação. A pessoa começa, quando vê alguma coisa que tinha direito e não consegue, porque o brasileiro quer até o último, aquilo que ele tem direito, ele vai sugar. Exatamente. Não vai? Vai sugar, vai tentar. E com Deus nós não podemos ser diferente. Aquilo que nós podemos, o pessoal que está nos acompanhando, né, pastor, precisa entender isso. Aquilo que nós podemos, nós temos que realmente colocar em prática, usufruir. Se você tem, use e abuse da vontade de Deus. Até a Bíblia diz, né, para nós provarmos e vermos que o Senhor é bom.
Sabe que realmente Deus é bom. Ele tem poder mesmo para te abençoar grandemente. Nós daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre a cura divina. No próximo bloco, nós vamos voltar para que realmente você entenda qual é a vontade de Deus para a sua saúde. E saiba que não é que você sofra com enfermidades, mas sim que cada dia mais você tenha uma vida em abundância. Nós agora vamos para o nosso momento musical e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Então, fique agora com esse videoclipe. Essa circunstância não é pra morte, mas pra glorificar Deus. Basta uma palavra e tudo mudará. Tudo muda. Essa circunstância não é pra morte, mas pra glorificar Deus. Basta uma palavra e tudo mudará. Tudo bom. Como quem pra terra semeia, o fruto colherá. Crente no Rei dos Reis, certamente prosperará. Todo mundo a ser. Como quem pra terra semeia, o fruto colherá. Crente no Rei dos Reis, certamente prosperará. Fomos chamados para conquistar. Fomos chamados para dominar. Predestinados fomos para vencer. Predestinados fomos para vencer. Fomos chamados para conquistar. Fomos chamados para dominar. Predestinados fomos para vencer. Predestinados fomos para vencer. É exatamente isso, a banda Êxodo aí, ó, deu o recado e muito bem dado. Nós somos filhos da promessa e sabe que realmente tem grandes promessas para a nossa vida. O pastor Emanuel, no programa de hoje, trouxe aqui para nós o livro Sofrimento, para que você possa aí, ó, guardar, registrar essa capa aí, para que, se você tem interesse em saber mais sobre este material, se você tem interesse em realmente descobrir mais, eu acho que eu preciso disso para a minha vida, e realmente descobrir aquilo que é e aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Até tem uma carinha, né? A feliz e a triste, né? Mas é para realmente nós entendermos que tem coisas que Deus não quer que nós passemos, mas para isso nós precisamos saber daquilo que Deus quer que nós passemos e aquilo que Deus quer que nós não passemos. E na área da saúde é um ponto muito importante, pastor, porque é um ponto que as pessoas costumam dizer, se Deus quiser,
vou ficar curado. Eu acho que o pastor já deve ter ouvido isso não uma nem duas, mas muitas vezes. Ou até mesmo aquele caso, né? A pessoa está doente, sabemos que a pessoa está doente e perguntamos assim, ô Maria, como é que você está? Ah, eu estou como Deus quer. É, E ela entende que Deus quer que ela esteja assim, porque está doente ou porque orou, pode ser que tenha orado, né? Ou até mesmo esteja assim durante muito tempo. já tentou coisas e não Exatamente, conseguiu. a pessoa pensa que é da vontade de Deus, na verdade não é da vontade de Deus, né? Deus não tem doenças para ninguém. Nos armazéns de Deus não existe doença. Uhum. Nos armazéns de Deus só existe coisas boas. A Bíblia fala que tudo que é bom não é desce de Deus, vem de Deus, vem do Pai das luzes. Então, doenças ou enfermidades, né? Não, Deus não tem isso para as pessoas. Deus quer que nós passamos sim alguns sofrimentos, né? É até interessante que Paulo e Silas, né, estavam a pregar a palavra e, em certo momento, eles tiveram que expulsar um espírito demoníaco, ou seja, um espírito adivinhante Sim. que tinha numa jovem, e o senhor daquela jovem ficou muito chateado com eles e chamou as autoridades e os prendeu. E a Bíblia fala que eles ficaram lá mesmo na cave da cave, ou seja, lá mesmo no último piso da prisão, Sim. né? E perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam a Deus, cantavam. O que é certo é que Deus mandou ali um anjo e aquela prisão, né, foi aberta e eles foram soltos, foram libertos. Deus quer que nós, enquanto cristãos, passemos por tribulação, perseguição por causa do Evangelho, até porque Jesus passou, os discípulos passaram, então é normal que isso aconteça, certo? A tribulação é um problema que surge do nada, de repente, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Sim. Perseguição é quando a nossa família nos persegue por causa da palavra, lá no trabalho, os nossos amigos. Então, ou seja, isso é por causa da palavra, não é? Mas doenças não é um sofrimento que Deus quer que nós passemos. E quando nós falamos da área da saúde, não é? Nós não podemos esquecer que Jesus naquela cruz, tal como está escrito lá em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus morreu, né, Deus enviou Jesus como um plano de resgate. Né? Jesus é aquela pessoa que veio nos resgatar, veio nos reconectar com Deus, né? Tínhamos perdido a ligação com Deus e ele veio nos reconectar com Deus. Sendo que Jesus também veio suprir tudo aquilo que nós precisamos, tal como eu falei no início, em João 10:10. E não só a salvação, mas também a área da saúde, Jesus lá naquela cruz levou as nossas dores. Então, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos fiquemos curados, tenhamos uma vida em abundância, mas não quer dizer, pastor, que vez após vez não apareça, porque a tribulação vai bater, o problema vai bater, porque por mais que não seja da vontade de Deus, mas a enfermidade está aí, ou não está? Se existe, logo Deus permite, pastor. Na verdade, é o seguinte, nós temos que pensar o seguinte, quem toma conta daquilo que está lá fora, né? Quem gere o mundo, não é Deus, né? Sim. A Bíblia fala, esse mundo jaz o maligno, sabemos bem disto. É importante nós falarmos que Deus não está no controle do mundo. É crucial falar, porque muitas pessoas não sabem. Exatamente. Deus não está controlando aquilo que está lá fora. Como eu falei, Deus não tem doenças, problemas. Deus tem coisas boas. Sendo que quando alguém reconhece Jesus, quando alguém conhece a verdade, esta pessoa começa a fazer parte de um plano de Deus. Né? Lá no Nordeste falamos que é o guarda-chuva. Né? Então, em várias regiões do Brasil, pode ser que mude. Sombrinha, né? Então, ou seja, quando está a chover, nós usamos a sombrinha, nós não nos molhamos, porque nós temos ali um acessório que nos protege. Né? Está a chover lá fora, maldições, problemas, maldições, e tanto na área da saúde como em outras áreas. Mas nós temos uma sombrinha, que é a mão de Jesus sobre as nossas vidas. E por mais que nós andemos neste mundo, que é um mundo que está no maligno, nós estamos protegidos. A Bíblia fala lá em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.
Então, ou seja, ele levou as nossas maldições. A maldição que deveria chegar até mim, ele levou. Então, ou seja, se ele levou, eu já não preciso carregar nenhuma maldição. E uma dúvida que acredito que muitas pessoas que estão lá nos acompanhando devem ter, né, é sobre aquilo, né? Existe a doença que Deus cura, já que é da vontade de Deus curar, né? Então existe aquela que é pequenininha, então Deus cura, né? Aquela dor de cabeça, aquela unha encravada, passa. Agora, quando aquilo ali já é ao laudo médico, aquilo já é uma coisa mais séria de geração para geração, pastor, acho que assim o pastor já muda a conversa. Acredito que já deve ter encontrado pessoas que depararam com essa situação, de que realmente pensam, como o problema é muito grande, como a doença é muito grande, Deus não tem poder para curar, o que é uma mentira. Exatamente. Ou seja, é um pensamento errado, né? Sim. Ou seja, o mesmo tempo que Deus gasta para curar uma dor de cabeça, um exemplo, é o mesmo tempo que Deus gasta para curar um câncer. Então, ou seja, para Deus, não há doença pequena ou grande. Para Deus mesmo, é tudo igual. Então, ou seja, no caso da nível de doença, né? Então, as pessoas não podem pensar assim, talvez eu tenho que orar mais porque a minha doença é grande. Não, como a Tatiana falou no início, nem sempre é orar, mas sim, vamos aprender também daqui a pouco, mas sim, aquilo que eu preciso realmente receber. Jesus já nos deu, né? Não precisamos pedir porque Ele já nos deu. Então, para Deus não há impossível, não há tamanho, né? O grande, o pequeno. Para Deus tudo é a mesma coisa. E uma das formas que nós mais aconselhamos e oramos nas nossas igrejas, né, pastor, é a oração da fé, que é a mais usada para a área da saúde. Por quê? Porque realmente, quando nós oramos, nem sempre Deus age de uma forma instantânea, que é o que nós chamamos de milagre, né? Algo que acontece de uma forma rápida. Por isso que é uma oração da fé. Porque por mais que eu sinta, por mais que ali a dor esteja, por mais que as pessoas à minha volta estejam lançando palavras, eu acredito que já estou curado. O que é muito importante para a pessoa realmente conhecer a oração da fé. Sim, até porque essa oração está baseada em 1 de João 5,14, né? Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, Ele já nos ouviu. Se eu sei que Deus já me ouviu, eu sei que eu já recebi. Então, muitas pessoas gastam tempo em quê? Em pedir, não é? E ao pedir, nós não sabemos pedir, porque nós não sabemos, literalmente. Né? Então, tudo aquilo que eu for usar perante Deus como justificativa, porque eu estou a sofrer alguma coisa, não vai soar bem aos ouvidos de Deus. Então é preciso nós não pedirmos, mas sim receber, porque Ele já fez. Então quando eu recebo, eu entendo que Deus já fez a sua parte, né? Deus já me deu. Agora eu vou falar um pouco sobre algo chamado fé, porque a oração da fé é preciso fé, né? Então esta oração, a fé em si, é como se fosse um braço que vai nos armazéns de Deus. Né? Deus também tem um armazém, né? E esse braço vai buscar aquilo que Deus já me deu. Este braço chama fé. E a fé verdadeira não precisa ver. A fé verdadeira diz que eu já venci. Eu não vou vencer. Eu já venci porque Deus já disse que eu venci. Jesus falou assim na sua palavra: todo aquele que tiver fé, não é? Que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, pode mover uma montanha. Mas podemos dizer que uma montanha seja uma doença, não é? Então, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mover uma montanha, uma enfermidade, e para Deus não é impossível. Para quem gosta de cozinhar, sabe que existem, para certas receitas, ingredientes fundamentais e principais. E qualquer tipo de oração, principalmente a oração da fé, é o ingrediente principal, pastor, que as pessoas não podem deixar de fora. Não. Sem dúvida é a fé. Não tem como nem disfarçar, nem colocar. Porque acostumou, né? Às vezes o bolo não tem ali os 4 ovos, aí coloca só 2 e acha que vai funcionar. Só que com a oração da fé não tem como. Não. É mesmo usar a fé para vencer o mundo, né? A fé é a base de tudo, né? A base do cristão é a fé. Sim. Porque, acima de tudo, a fé diz que, está lá escrito em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção, né, a certeza daquilo que não se vê. Então, se Deus diz assim, olha, você já está curado. Eu não preciso sentir ou até mesmo preciso ver um diagnóstico, porque Deus me disse. E se eu não acreditar em Deus, eu estou dizendo para Ele, olha, Deus, Tu és um mentiroso.
o médico que está certo. Esse é o diagnóstico que está falando a verdade. E isso perante Deus é muito mal. É aquilo que nós chamamos, não é, o iniquidade. Eu estou dizendo a Deus que Ele é maior do que o mundo. E isso é uma ofensa perante Deus. Ao invés de Deus se aproximar, Deus se afasta, porque Deus, Ele é santo. E aonde não há a santidade, que acima de tudo também tem esses ingredientes, Deus não está. O que é muito importante para o pessoal que está lá acompanhando é justamente isso, né? Tudo aquilo que Deus podia fazer, Ele já fez. Agora é nós usarmos a nossa fé realmente para mover as coisas a nosso favor. Você que nos acompanha, realmente use a fé não para coisas ruins, mas a fé para coisa boa, para a sua cura, para o seu milagre. O medo é o oposto da fé, o medo prende. E não tenha medo, realmente saiba que o nosso Deus é poderoso para fazer com que toda enfermidade seque pela raiz. Nós daqui a pouco o pastor na verdade vai compartilhar conosco uma história de fé, para encher o seu coração de fé, para você acreditar que os grandes milagres que aconteceram na Bíblia, Deus também tem poder para fazer hoje, sim, também na sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e no próximo bloco nós vamos aprender uma história de fé, vamos orar e certamente você vai receber a sua semente, o seu milagre. Então, fique agora com este videoclipe. Quero que pare tudo e olhe para mim. Receba a adoração que ofereço a ti, ó Deus. Sei que sou tão falho e pequeno ante a ti. Reconheço que fizeste lá na cruz por mim. Entregou seu próprio filho pra morrer por nós. E hoje eu grato a ti sou. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero que pare tudo e olhe para mim. Receba a adoração que ofereço a ti, ó Deus. Sei que sou tão falho e pequeno ante a ti. Reconheço que fizeste lá na cruz por mim. Entregou seu próprio filho pra morrer por nós. E hoje eu grato a ti sou. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu
nós aprendemos ao longo do programa, a fé é uma força que vai buscar no mundo do Espírito tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E realmente use a sua fé a favor de Deus. Use a sua fé justamente para confiar em Deus. Use a sua fé para realmente mover todas as coisas ao seu favor. E certamente Deus ele vai te abençoar grandemente. O pastor Emanuel vai compartilhar conosco uma história de fé justamente para que você possa encher o seu coração de fé. E daqui a pouquinho nós vamos orar, não é, pastor? E é importante nós realmente vermos testemunhos, histórias de fé para nos dar realmente a fé dentro de nós que algo de bom vai acontecer. É importante nós falarmos sobre isso, porque justamente quando eu encontro pessoas que passaram por coisas, ou até mesmo fazem parte também da vida de outras pessoas, né? Ou seja, tem a ver com outras vidas, nós começamos a entender que Deus, da mesma forma que Deus agiu ali, Deus pode também agir na minha vida, né? Então, falando sobre sofrimento, quero falar sobre uma mulher que estava 12 anos a sofrer, né? Então, era bastante tempo. A Bíblia fala que essa mulher sofreu tanto que ela gastou, não é, todo o seu dinheiro com medicamentos, médicos. Imagina, alguém ia passar 12 anos a sofrer. Só que ela pensava que era um sofrimento de Deus. Até um dia ela ouviu falar de Jesus, ou seja, até um dia ela conhecia a verdade. E um dia ela ouviu falar de um Jesus que curava, de um Jesus que ressuscitava mortos, de um Jesus que ajudava paralíticos, de um Jesus que curava leprosos. E ela pensou, esse mesmo Jesus também pode me ajudar, né? E ela ouviu falar que Jesus iria passar por perto da casa dela, né? E como eu falei agora há pouco, a fé vem pelo ouvir. Quanto mais ela ouvia falar de Jesus, mais fé ela tinha em seu coração. E a partir do momento que eu tenho fé no meu coração, eu também crio uma imagem no meu coração. Acredito que ela, ao ouvir falar de Jesus, ela começava a pintar, não é? A desenhar no coração dela uma imagem dela também curada. E Jesus passou por lá, pela sua casa, talvez de frente à sua casa, na rua da sua casa, e ela foi ao encontro de Jesus. Só que tem algo muito interessante aqui, Tatiana, é que ela não pediu, não foi chorar. Não foi explicar toda a causa, toda a situação. Exatamente. Olha, Jesus, há 12 anos eu estou aqui a sofrer, há 12 anos eu tenho gastado tudo. Não, ela simplesmente tocou em Jesus. Mas tocar, como assim? Ela tocou com fé. E todo aquele que toca em Jesus com fé, tem milagres. De maneira tal que Jesus sentiu, não é? O poder. Jesus, a Bíblia fala que Jesus sentiu que saiu virtude, poder dele. E ele até falou, quem tocou em mim, não é? E foi até uma pergunta meio engraçada, não é? Porque tinha muitas pessoas a tocar em Jesus, mas apenas ela tocou com fé. E o que é certo é que Jesus olhou para ela e disse, olha mulher, a tua fé te curou. Ou seja, a tua fé. Né? Então, a cura divina está relacionada à fé, ao acreditar, ao falar, ao agir. E é isso que vai acontecer também hoje com todos aqueles que estão lá em casa. E acredito que Jesus Cristo pode curar, né? Pode realmente libertar de todo e qualquer sofrimento. E algo que chama a atenção, acredito que no coração de todas as pessoas que passam por um problema na saúde, né? É que basta uma atitude que tudo vai mudar. Um dia faz total diferença na vida de uma pessoa que sofre com a enfermidade todos os dias, com aquela dor. Porque tem pessoas que tomam remédios, são escravas do remédio, dos medicamentos e não resolve, pastor. O corpo já está tão acostumado com aquilo que já não resulta, já não E sabe o que é interessante? E é realmente uma maldição. Claro que cada pessoa está no seu nível de fé, não tô querendo aqui julgar, até porque longe de mim, quem tem este poder é Deus, né? Mas nós passamos por uma farmácia, início do mês. E muitas das vezes vai até a esquina, não é? A quantidade de pessoas que estão ali à espera de ser atendido. E quando nós olhamos para a igreja, não faz fila. As pessoas não fazem fila na igreja, para entrar na igreja. Sabe por quê? Porque existe realmente uma cegueira. O diabo não quer que as pessoas conheçam a verdade. E muitas delas já estão há tanto tempo nessa vida de remédios, medicamentos, gasta 30%, 40%, 50% do seu salário com remédios, né? Porque a doença já faz parte da família. A doença já está há tanto tempo com aquela pessoa que já faz parte da família. A pessoa não consegue se ver sem aquela doença. E isto é uma maldição.
É por isso que nós estamos aqui para ajudar as pessoas a serem libertas. Como? Com o poder que há no nome de Jesus. Ao nome de Jesus não tem doença que fique, que resista, porque ao nome de Jesus tem que se dobrar toda doença, toda enfermidade. O que é importante, o pessoal que está nos acompanhando realmente ter no coração, né? Que para Deus nada é impossível. Mesmo uma doença, mesmo uma enfermidade, mesmo passando os anos, os tempos, Deus sim tem poder para transformar e acreditamos mesmo que Ele vai agir na sua vida. O pastor Emanuel vai orar por todos os pedidos de geração e saiba que o poder que há no nome de Jesus, o poder que há em Deus é que vai fazer com que os problemas se tornem vitória. Fazer com que toda doença, toda enfermidade seque pela raiz. Até porque Jesus, Ele morreu por nós na cruz, Ele já levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Você já está curado, você já tem acesso às bênçãos de Deus para a sua vida, não é mesmo, pastor? Exatamente. Então eu convido a você que está assistindo neste momento, né? Eu não sei qual é a tua situação, se você está doente ou conhece alguém que está doente, mas se possível coloca a mão no seu peito e eu vou orar. Claro que nós só colocamos a nossa mão, mas Deus que põe o poder. Ó Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora que todo aquele que está assistindo neste momento está a receber a tua bênção, a tua unção, a unção de cura, a unção de milagre, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai. Amém. 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 E o que fazer depois de orar, pastor? O pessoal hoje recebeu a semente, recebeu a palavra de Deus, recebeu o poder de Deus. E agora, o que eles devem fazer para manter-se curado? Primeira coisa agora é acreditar, né? E depois procurar uma igreja, porque lá vão ser acompanhados. Ou seja, esse pouco que nós estivemos aqui é uma parte daquilo que nós fazemos na igreja, né? Ajudar as pessoas. Então, vá à igreja, procure ajuda e lá você vai ser acompanhado por um pastor, pelo missionário, pelo bispo, quem quer que seja, e certamente você vai se manter curado. É crucial essas pessoas nesse momento, né, nesse processo da fé, nesse processo de realmente cuidar da sua cura, está na companhia, está na presença de realmente pessoas de fé, porque isso faz diferença, né, pastor? As companhias, Sim. aquilo que vai sair da boca das pessoas que estão à sua volta, porque por vezes você recebe a sua cura. Quantas pessoas já chegaram às nossas igrejas, ficaram curadas, mas porque aquilo que saiu da boca, aquilo que estava à sua volta, anulou a sua fé e não conseguiu vencer. Mas hoje saiba que tudo já mudou e mudou para melhor. Pastor, muito obrigada por ter estado. Obrigado eu pelo convite, até uma próxima. Até uma próxima, foi um prazer estar aqui na sua presença, também na presença de todas as pessoas que nos acompanhou durante esse programa. Eu exorto você que nos acompanhou até aqui, que chegou até aqui, a entrar em contato com o número que passa em rodapé. Nós temos pessoas que podem ajudar. Se você tem alguma dúvida em relação ao material que foi falado sobre o título Sofrimentos, saiba que você pode entrar em contato conosco e também pode entrar no site igrejamaná.com.br e lá você pode ver os endereços das nossas igrejas e procurar a Igreja Maná mais perto de você. Sabe que você vai ser muito bem recebido e você sim tem muito valor para Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Acredite que algo de bom já aconteceu.